Até coloquei aqui na parte de trás do meu livro que, sendo otimista, em 10 anos seu dinheiro terá perdido metade do poder de compra. Ou seja, se a inflação ficar em 4% na média durante 10 anos, é 50% a menos de poder de compra. Caramba, né? E isso é um negócio que você falou muito bem desse tripé que você definiu, porque eu argumento, né? Quando não existia inflação, quando você tinha um lastro para a moeda realmente, o ouro, mas no mundo isso acabou em 71, um médico poderia ser só médico. Ele poderia poupar o dinheiro dele em lata de biscoito em casa, se não tinha inflação. O arquiteto poderia entender só de arquitetura, o advogado só de direito, o engenheiro só de engenharia. Só que como há inflação, todos são obrigados a se financiarizar. Porque se o cara, ele ganha, mas ele não entende, não é que ele deixa de multiplicar, ele começa a perder, porque a inflação ela vai correndo o poder do dinheiro. A gente é obrigado a ganhar o dinheiro duas vezes, quando trabalha e quando investe. Só que, imagina o grosso da população, cara, como é complicado explicar isso pra eles. Porque a gente fala, pô, investir é simples. Sobretudo depois que a pessoa já sabe, né? Quando chega lá a pessoa sem saber nada. A lição do arroz é o seguinte, cara, eu nunca tinha feito arroz na minha vida. E eu me achava burro pra caramba. Porque é meio, pô, caramba, Duda. Não que você precisa, mas é meio desonroso, né? Um cara com mais de 30 anos não sabe fazer arroz. Não É tipo ovo frito, né, cara? É o básico, né? É, pelo menos isso, né, Duda? Mas a minha mãe sempre fez. Ela gostava de cozinhar. Eu não precisava. Depois eu casei e minha esposa amava cozinhar. Mas no fundo aqui eu me incomodava. Caramba, Duda, você é burro demais, hein, meu? Tem que saber fazer isso aí, né? Aí um monte de gente chegava pra mim e falava, Duda, é fácil. É só você botar, sei lá, 2 litros de água, uma colher não sei o que, bota sal, alho e tal. Ah, tá bom, vou fazer. E não fazia. Aí continuava me achando burro. Ah, Duda, mas caramba, você não sabe? É só assim, faz isso, isso, isso. Ah, é simples assim, é. Mas não fazia. Até um dia que eu resolvi e falei, caramba, mano, na boa, velho, hoje eu vou deixar de ser burro, mano. Fui lá no YouTube, vi um vídeo lá, como fazer arroz. Fiz na panela elétrica ainda, né, que é mais fácil ainda. E deu certo. E aí a ilustração, né, a comparação que eu faço é, cara, eu me achei burro a vida inteira porque eu ouvia todo mundo falar, todo mundo falava que era fácil, todo mundo, só que eu nunca tinha feito. Você não fazia. No dia que eu fiz, eu falei, caramba, não é que é simples, né? Eu lembro que a minha esposa estava com a manicure dela, falou, investe num CDB de liquidez diária, tudo, mostrou o caminho, ela investiu, beleza. Aí depois começou a aparecer outras opções de investimento, ela investiu em outras. Aí você vai olhar as outras, travou o dinheiro durante 5 anos. Ela falou, poxa, achei que era igual, não sei o quê, e não era, né? Então pro leigo realmente é complexo. Para que querer investir? Porque ainda tem essas crenças limitantes no Brasil, né, de, eu não quero ser rico. Pra mim, pagar nos boletos tá bom, né? Ah, o dinheiro traz maldição, que não sei o que lá. Traz nada. É muito bom. E o que eu acho mais legal no investimento é você entender que nós não fomos feitos para trabalhar dos 18 até os 65 anos e se aposentar lá na frente. Quando a gente investe, se a gente faz uma rendinha a mais e bota uma grana, cara, uma pessoa aí com 20, 25 anos, se começar a investir hoje, com 50 anos, se ela quiser, ela já vai ter uma grana que vai gerar uma renda passiva maior que a aposentadoria de todo brasileiro, né? Pensando que a maioria ganha um salário mínimo e que a média aí vai de quem não ganha salário mínimo é uns 3, 4 pau. Se o cara conseguir juntar por 20 anos, eu não tô falando de 10 mil por mês, uns 1.000, 1.500, sei lá, vai aumentando, cara, em 20 anos você já vai ter uma grana muito melhor que você pode parar de trabalhar se você quiser. Então eu levo muito pra esse lado de poder alcançar a sua independência financeira antes dos 65. Porque, primeiro, 65 é muito tempo. E segundo, com 65 anos, você não vai ter sua independência financeira. É o exemplo que você falou. A maioria dos aposentados tem que continuar trabalhando dependendo dos outros, Sim. Dependendo do dinheiro do filho. Ô, fião, tem que fazer um negócio aí. Deus me livre, pedir dinheiro pros meus filhos. Eu quero deixar coisa pros meus filhos, né? Tipo, então acho que pensar que investimento serve para te dar o prazer, para te dar paz, mas também para encurtar. É outra frase que eu postei esses dias. Uma semana estudando sobre investimento pode encurtar 10 anos de trabalho na sua vida, né? Só que é coisa que ninguém ensina, a não ser hoje com a internet, né? O gerentão não ensinava pra gente isso, né? Pensando que educação financeira é saber ganhar, e isso pro pobre é muito importante, porque ele ganha muito menos do que um rico, né? E financeiramente falando, né? É saber usar e saber multiplicar. E é esse multiplicar que a galera não sabe, assim como eu também não sabia. Então, eu comecei ensinando sobre as coisas mais simples, fui falando sobre poupança, falando sobre caixinha, falando sobre renda fixa, que é o que eu mais gosto de falar ainda, né? Aí, eu já falo hoje também sobre criptomoeda, falo sobre fundo imobiliário,
e eu vou falando. Qual que é a ideia lá no meu canal, Bruno? Eu ensino aquilo conforme eu vou aprendendo. Então, por exemplo, Duda, você tem aula sobre ações? Ainda não. Por quê? Porque eu já sei como funciona mais ou menos. Eu já fiz curso, tal, já tô tirando o CE agora, tenho o CPA 10, né? Tô fazendo. Só que eu ainda não dediquei tempo para eu investir. E uma coisa que eu falo muito é, cara, você só aprende quando você bota a mão na massa. É verdade. Né? Tipo, tem gente que já assistiu 89 podcasts, já viu 3 cursos, mas enquanto você não bota o dinheiro ali, você vai ficar inseguro e com medo, falando, não, eu tenho pé atrás, né? Então, por exemplo, renda fixa eu não tenho problema em falar. Cripto, já estou falando também faz um tempo. Fundo imobiliário também. Quando eu começar a ter mais tempo para eu mexer em ações, eu vou me sentir mais à vontade para ensinar. E aí eu acho legal também a gente falar de cripto, né? Porque é uma forma de a gente não estar com o nosso dinheiro só aqui no Brasilzão, em real. Né? É uma forma de a gente ter, tem os riscos, tem, por isso que eu gosto de mandar para minha carteira e tal, né? Só que eu acho legal a gente não estar exposto só o nosso governo, a política, seja de esquerda ou de direita aqui, que a qualquer momento pode fazer alguma loucura, né? E, sei lá. Então, lembrando que o nosso real cai, quanto mais o tempo passa, mais ele desvaloriza, né? Então eu acho esse um bom argumento também para a pessoa ir para Bitcoin e Ethereum, que tem os riscos, mas não tem riscos que o real tem, por exemplo, assim a gente vai diversificando, né? Não, de fato, né? Isso da moeda, independentemente de quem ganha a eleição, se é esquerda ou direita, o caminho é um só, gente. Pega a meta do Banco Central lá, é 3%, só que geralmente a gente consegue ficar acima da meta, né? Nosso teto da meta é 4,5%. Sendo otimista, em 10 anos seu dinheiro terá perdido metade do poder de compra. Ou seja, se a inflação ficar em 4% na média durante 10 anos, é 50% a menos de poder de compra. Caramba, né? E aí, entrando agora na parte de investimentos, como você disse, pô, você era um cara que você era bom de ganhar dinheiro, você tinha essa parte de gestão das contas bem equilibrada, tanto que sobrava esse dinheiro para você poder amortizar o financiamento, o que fazia muito sentido, porque o que você conhecia na época de investimento era a poupança. Mas hoje você é um cara que já tem bem mais conhecimento, é um primeiro ponto, e felizmente também muito mais dinheiro, cara, porque você ficou conhecido, você cresce pra caramba em rede social, tanto YouTube quanto Instagram e outras redes que você possa ter. Então, como é que tá hoje o seu patrimônio em termos de investimento, cara? Tá. Dentro do que você pode revelar também. Tá bom, né? não, tá bom. Falar em percentuais, né? Ó, eu ainda gosto muito de renda fixa e eu dei a sorte, né, Bruno? Você tá mais tempo nesse mundo, né? Eu dei a sorte de pegar a renda fixa numa hora boa, né? Pô, 10, 11, 13, não CDB, caramba, né? Tipo, quem veio em 2020 ali, acho, né, que tava 2%, né? Merreca do caramba, né? Então eu dei a sorte, né? Lembra que o pessoal achava que era uma baita oportunidade pré-fixado, tesouro pré-fixado pagando 5%. É mesmo? E era, né? Pro contexto da época, né? Tava 2, né? Então, isso foi muito bom. E eu ainda tô surfando nessa onda da renda fixa, que ainda tá muito boa. E eu sou uma pessoa mais moderada. Então, para começar, 50% do que eu tenho de investimento financeiro, em, digamos assim, em banco, em essas corretora, tá na renda fixa. Então, eu distribuo esse 50% em... Eu gosto de ter uma grana na caixinha, ou porquinho, ou cofrinho, para ser bem prático, para usar em momentos que eu preciso agora. Principalmente agora que eu tô construindo a nossa casa, eu e a minha esposa, aí vai dinheiro toda hora. Seria um CDB de liquidez diária, isso? Ou um CDB com liquidez diária, ou essas caixinhas, cofrinho, porquinho, que tem no Nubank, no Banco Inter, que é praticamente a mesma coisa, só muda o nome. Sim. Né? Tem cobertura do FGC também, e é o que eu gosto. Aí, eu tenho dinheiro em CDB com liquidez diária também, dentro desses 50% do meu patrimônio, tá? Aí eu tenho LCI, LCL também gosto. E por que eu acho legal... Bruno, botar nessas... Às vezes a rentabilidade é meio parecida, mas eu gosto de diversificar para conhecer, né? Para entender como é que funciona. Poupança é o investimento que menos rende, mas quem investe na poupança é 1000 vezes mais inteligente do que quem não faz nada, né? Porque assim... Eu queria saber sobre CDB, sobre ações, sobre fundo imobiliário desde meus 16 anos. Não sabia. Mas pelo menos na poupança eu investia e eu conseguia juntar 100 mil reais até o meu casamento. Foi assim que o meu casamento foi quitado sem dívida nenhuma. Consegui dar entrada no meu AP, consegui fazer um monte de coisa, o meu carro e tal, né? Então, a única coisa que eu conhecia era a poupança. E eu falo pro pessoal, estude para você ser melhor do que isso.
Mas se você tá botando um dinheirinho lá, você já tá muito à frente de quem não faz nada, né? Aí eu comecei a estudar e hoje eu manjo mais, mas eu ainda não me considero um especialista em investimento. Meu canal é mais para falar de mudança de mentalidade e dica prática no dia a dia para a pessoa sair da pobreza. Pode falar que você fala mais de finanças pessoais do que de investimento. Organização financeira, reserva de emergência. Só que tudo acaba meio que entrando um pouco em investimento ali de qualquer forma, né? Imagino que pelo menos os mais básicos, um CDB, um Tesouro Selic, você vai abordar. Até porque você falou isso do cara da poupança, né? Ele tá a um passo de começar a investir bem melhor. Basta no mesmo banco sair da poupança e ir pra um CDB de diário, e às vezes é tão fácil. Exato. Só que eu falo, né? A internet é incrível, né, Bruno? Tipo, o YouTube pra mim foi uma das melhores invenções da nossa geração, assim, porque com ela a gente sabe muito mais. Pô, tem o seu canal, tem o meu, tem o do Thiago, tem tanta coisa que há uns anos atrás aí a gente ficaria só no que o gerente fala. Exato. Né? E naqueles anúncios que tinha no banco, né? Título de capitalização, 50 motos, 4 geladeiras, né? E achando que era um bom negócio. Né? Então imagina, você trocar uma semana estudando sobre CDB, Tesouro Direto, ações e sei lá o que, fundo, para você poder se aposentar 10 anos antes. É uma troca justa, né? Não, é uma baita de uma troca. Se você não começar a investir, você nunca vai ser rico, tá? Porque ser rico, pensando em ter dinheiro e patrimônio, você vai ter que juntar dinheiro para chegar lá. Não sei se você ganha dinheiro de uma herança, né? Então, é obrigatório investir para sair da pobreza. Segunda coisa, investimento tem que se tornar um hábito. Não é se sobrar eu invisto. Não vai sobrar. Então, invista uma parte do teu salário todo mês. E terceiro, não se preocupe se é pouco hoje. Você nunca vai chegar no nível de investir R$500 por mês se hoje você desistir porque é só 50. É um processo. Eu também comecei a investir muito menos, hoje eu invisto muito mais, mas se eu tivesse parado lá atrás, eu não teria chegado ao nível de hoje. Então, comece, invista, é muito bom, vai te trazer mais paz. E lembra que dinheiro não é só para você ostentar, para você se sentir melhor que os outros, não, é para dar qualidade de vida para tua família, independência financeira e para poder exercer a generosidade cada vez mais com aquilo que você tem. Isso para mim é o principal. Você me lembrou de uma conversa que eu tive uma vez com um casal de amigos, porque eles não investiam e aí a opinião do marido era: vamos começar a investir agora. E a esposa falou: vamos esperar os filhos crescerem mais e a gente começa. E ela falava: vamos esperar 10 anos. Deixa as crianças, porque eles têm uns filhos mais velhos já tá entrando nessa fase de pré-adolescência. Com 10 ela falou: estão criados, estão na faculdade, estão trabalhando, eles se viram. E aí eu fiz uma conta com eles, eu perguntei: quanto que vocês conseguiriam investir hoje? Aí o marido falou: R$1.000. Ela falou: 1.000 não tem como, tá doido. Aí chegaram no valor de R$300. Falou: 300 dá pra investir todo mês, não seria sufoco. Eu simulei da seguinte forma: 300 por mês, rendendo 1% ao mês durante 30 anos, ou esperava 10 para começar a investir os 300, rendendo a mesma coisa, 1% ao mês, durante só 20. Na simulação com 20 anos dava 300 mil, na com 30 dava 1 milhão. Ou seja, 10 anos a mais. E aí você pega outras simulações onde o cara começa antes e para, ele continua tendo mais dinheiro do que o cara que começou depois e aporta. Caramba, então, né? quanto antes a pessoa começa a investir, melhor pra resolver isso. Porque tem outro ponto também, você falou: pô, vai ter aposentado pedindo dinheiro pro filho. Mas vai ter muita gente que não vai ter filho pra pedir dinheiro. É verdade. Porque a gente tá tendo uma taxa de fecundidade mais baixa, cara. Isso é até um ponto sobre previdência pública que torna o trabalho que eu faço aqui, o seu, de todo mundo que fala de finanças, muito importante, porque quando criaram a Previdência Social lá atrás, foi em 1923 aqui no Brasil, o embrião do que seria o INSS, nós tínhamos 13 idosos, aliás, 13 jovens para cada idoso. Nossa. Hoje tem, sabe quantos? 4. Caramba. Só que quase que um desses 4 é nem, né? Um a cada 5 jovens no Brasil não faz nada. Então a situação tá piorando muito, cara. De modo que se o cara faz conta com quanto ele vai ganhar na Previdência hoje, cara, saiba que esse número não será o real, porque não tem como sustentar o que a gente prometeu em termos de Previdência Pública no Brasil, com menos gente nascendo, as pessoas vivendo muito mais. Não, e se a pessoa não tiver casa própria, não tiver nada, só o plano de saúde já é um salário mínimo. Né? O custo, pô, remédio para idoso, o cara tem 8 remédios que tem que tomar, acabou, você não vai ter paz, né? E aí a pessoa cria essa ilusão de que, não vejo a hora de me aposentar para poder curtir a vida. Cara, que curtir a vida onde? Malemar, você vai viajar para Carapicuíba aqui do lado aqui com esse salário mínimo teu aí, né? Então não é uma troca justa, não é uma troca inteligente, né? Aí, outra coisa que eu falo também, Bruno, quando a pessoa começar a investir, e comece, né?
quando a pessoa começar a investir, duas coisas que eu vou ter certeza absoluta. Primeiro, ela vai amar. E segundo, ela vai chorar por não ter começado antes.